titan that's rising, just you watch. I'm stepping in the fray. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. This is how legends are made. Boa noite! Vamos chegando pra cá que já já a gente vai começar a nossa live de hoje. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. Você que já chegou por aqui, aproveita e vai clicando no aviãozinho aí, vai chamando seus contatos para participar conosco, que hoje vai bombar o negócio aqui, viu? Obrigado pela sua presença. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. Já já nós vamos começar, viu? Aproveita e vai chamando seus contatos aí. Clica no aviãozinho e convida essa galera para participar, que hoje nós vamos falar sobre liderança. Como liderar no universo de avatares, com tanta tecnologia, nesse mundo globalizado, nesse mundo conectado. Como liderar, como influenciar pessoas. Legends are made. Just you watch. This is how legends are made. Like a titan that's rising. This is not another story. This is not another dream. Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos! Com muita alegria, vamos retomando as nossas lives. E na noite de hoje um tema importantíssimo. A gente tem vivido tempos cada vez mais globalizados, cada vez mais conectados, e a conexão ela tem navegado numa velocidade absurdamente incrível. E dentro desse contexto, dentro desse cenário, como nós podemos nos adaptar, como nós devemos trabalhar as nossas relações com as pessoas, seja você tendo ou não um cargo de grande influência onde você trabalha, na empresa onde você atua. Mas o mais importante, né, como você se prepara para encarar isso. E para a gente começar, eu quero aqui convidar uma pessoa muito legal, pessoa que começamos a desenvolver algumas atividades, alguns projetos juntos, e vai participar comigo nessa noite aqui dessa live. Negócio. Vamos esperar ela chegar por aqui. Olá! Boa noite! Boa noite! Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem, seja muito bem-vinda. Alegria receber. Muito obrigada, Rogério, pelo convite, viu? Estou muito feliz em estar aqui hoje. Legal, muito bom te receber aqui, muito bom voltar a fazer as lives, muito bom rever alguma galera aqui, uma turma que está aparecendo por aqui, que já há algum tempo a gente não se fala, que alegria, né? E a gente vai conectando pessoas, utilizando essa ferramenta que tem sido a tecnologia, né? Ela que nos desafia, ela também traz para nós as grandes oportunidades que nós temos de ter um alcance maior com pessoas que estão em lugares tão distantes, tão diversos e tão distintos. Verdade, verdade. Então vamos lá, né? Vamos nos apresentar aí como é que foi que começou essa nossa amizade, né? Essa relação hoje que passou de amigos. Na verdade,
conta aí como é que foi que iniciou nosso convívio aí, como foi que a gente se conheceu, para depois o pessoal entender até onde estamos agora. Verdade. Então, pessoal, como alguns já sabem, né, agora anunciando de forma mais, propagar de maneira mais intensa, né, eu estou de volta à Bahia, estou residindo novamente em Teixeira de Freitas e tenho atuado aqui numa indústria. E aí, nessa indústria, eu estava fazendo um processo seletivo para reconstrução da minha equipe de recursos humanos. E aí eu recebi o currículo de uma candidata, Luísa Carolina. Fiz a entrevista com a candidata, e fizemos uma calibragem de expectativa, trabalhamos a nível de perfil, fizemos uma análise a nível da empresa. E naquele momento, né, a gente não conseguiu conciliar ali um casamento entre a indústria, a PIS ali, com a Luísa, por conta de alguns projetos também que a Luísa estava na vida dela, algumas perspectivas que a empresa tinha a nível de perfil, mas a Luísa ficou ali no radar, né, como uma pessoa com grande potencial, com um perfil muito interessante, né, analítica, voltada à questão do desenvolvimento de pessoas também. E ali veio o start, né? Eu acredito que eu já falei de você em outras lives, que é a conexão de propósito. E ali a gente trocou algumas figurinhas, trocou algumas informações, né? E vi também algumas perspectivas e sonhos que a Luísa tinha, né? Ela compartilhou conosco ali na empresa e aí a gente manteve o contato, né? A nível profissional, a Luísa compartilhando, né, quando ela trocou a empresa por onde ela trabalhava, e os projetos pessoais quando se iniciaram. E aí foram surgindo oportunidades, né, Luísa? Começamos agora com a nossa consultoria, né? Isso mesmo, a gente começou a conectar esse propósito, como eu falei, né, conectar essa visão e a conciliar esses objetivos. Então, eu tenho um cliente que a gente está começando a trabalhar um processo de mentoria aqui em Teixeira de Freitas e eles pediram um mapeamento da empresa deles, onde precisava fazer um levantamento de processos, desenhar toda a estrutura organizacional da empresa, fazer um levantamento de necessidades, um mapeamento de valores, fazer uma SWOT completa da empresa, fazer uma análise da equipe. Mas, muitas vezes, pessoal, a gente deixa de tocar alguns projetos, de passar por alguns processos, porque a gente se vê naquele momento ou limitado demais, ou com tempo restrito. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não precisa querer fazer tudo. Você só precisa se conectar com as pessoas certas. E aí, quando surgiu esse convite dessa empresa, né, desse cliente, eu fiz contato com a Luísa, e compartilhei com ela o desejo que esse cliente tinha, quais eram as expectativas dele que iam alcançar. E convidei a Luísa para fazer parte desse projeto. Aquilo que você não se vê ou com know-how, ou com a condição de aquilo, precisa estar parado. Você pode trazer pessoas e conectar propósitos nesse sentido. E aí conectei a Luísa com esse casal, né, com esses clientes, e hoje nós estamos tocando esse projeto aí, uma parceria muito forte, muito extensa, onde a gente trabalha em vertentes diferentes ao mesmo tempo. A gente faz aquilo que é o melhor, né? Para as pessoas, um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução, e é isso que faz uma grande diferença, né, Luísa? Porque na verdade a gente consegue introduzir ali as duas frentes. Quais são os meus potenciais que eu posso desenvolver da melhor forma, acrescentado com o seu, né? Então, são dois conhecimentos, duas visões de trabalho. E quando a gente senta para discutir, né, quais são as decisões que a gente vai tomar, a gente vê que o resultado é muito mais abrangente. Porque a minha visão é uma, a sua complementa com suas experiências e eu com as minhas. Então, por isso que é importante essa conexão, porque cada um ali vai agregar de alguma forma. Talvez eu sozinha poderia não ter aquele receio, e se eu fizer isso aqui, qual a minha confiança em relação às pessoas me apresentarem, aceitarem o meu projeto e tal. Então, realmente se conectando com pessoas que têm para acrescentar. Eu acho que o mais importante
é a gente realmente ter esse convívio com pessoas que possam realmente trazer o potencial da gente evoluir cada vez mais. E isso, com certeza, nossa amizade, a gente está conseguindo aí fazer essa divisão, né? Perfeito. E isso entra muito naquela de grande diferença relacionada à individualidade e individualismo, né? A individualidade ela é algo que vem para somar. O individualismo é algo que vem para separar. E a gente trouxe algo que vem de maneira agregadora, né? E cada um de vocês também pode viver dessa forma. Verdade. Então, dentro da crise, se conecte com pessoas que vêm agregar o seu perfil, que vêm agregar as suas habilidades, as suas capacidades. Porque é incrível como tem espaço para tudo. Tem. Muito mais do que você entrar assim, num projeto, num processo com meia vontade, ou com meio conhecimento, ou com meio possibilidade de aprender, conecta outras pessoas. É verdade. Lá na frente, as pessoas conversam com o crescimento. Né? E viver um propósito é exatamente isso. Isso Viver foi um muito propósito, claro. a essência que está dentro de você, é a essência do outro. E aí, na medida que você une isso, aqueles que estão à sua volta recebem e crescem juntos. E o processo de desenvolvimento, e assim a gente vai criando ali um canal de relacionamento entre as pessoas que almejam crescer, almejam ser relevantes, para que possam atender às expectativas e às necessidades daquelas que precisam de pessoas assim, para que os seus negócios sejam transformados, para que os seus negócios sejam sarados, né? Porque muitas vezes as empresas estão doentes, as pessoas estão doentes, e precisam dessa força, né, para poder sair desse ostracismo, para sair desse aprisionamento, para É isso. voltarem a crescer. Uma coisa que a gente vem percebendo, eu acho que nossas conversas a gente sempre fala, sempre tem alguém precisando de alguém para fazer algo que ele não consegue fazer sozinho. E aí nossa mente expande dessa maneira, porque você olha e você fala, não, realmente alguém vai mesmo me pagar para que eu faça algo que para a minha vida eu achava tão simples, tão tranquilo, eu via aquilo ali de forma tão clara, mas aí a pessoa ali parece que abre a mente dela, sabe? E a nossa abre porque você está ensinando, você está passando seu conhecimento ali. Então é magnífico essa experiência. Perfeito. Acho que alguém E é falou que o exatamente. microfone está falhando aí. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Pessoal, será que é a internet que está oscilando, pipocando? Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui Vê aí. para ver se melhora. Fala para mim, Sônia, melhorou aí? Obrigado pelo feedback aí, por avisar também, né? O Beto também disse que o áudio está falhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto para ver se melhora. Vê aí. Tem mais alguém dizendo aí que é só a voz mesmo, que não tá legal. E Vê se aí? melhorou. Às vezes falha. Melhorou, a Sônia disse, ó. Não pode falhar, a voz não pode falhar. Enfim, Rogério, vamos. Agora o pessoal já deu para dar uma entendida aí mais ou menos do nosso trabalho. A gente vai estar utilizando cada vez mais a rede social para divulgar isso. Fica na minha responsabilidade, tá? E aí, mas vamos agora para o foco, né? Que é a nossa live, realmente como liderar pessoas nesse tempo de avatar. Acho que a gente precisa iniciar aí essa introdução falando exatamente quem somos nós, né? Quem somos nós nesse momento hoje, nessa realidade que nós estamos vivendo. Fala um pouquinho aí para a galera aqui dar uma startada no assunto. Peraí que agora meu áudio sumiu tudo aqui. Agora a gente está Já te não ouvindo. escuto mais nada. Você não me ouviu? Ao Luana, gente, tanta galera legal aqui que eu tô vendo. Eita. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Mas eu não ouço
você, Luísa. Talvez você colocou o fone aí e ficou mudo. Volta Agora, lá sem o fone mesmo. agora foi? voltou aqui para mim. Pronto. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Beleza. Então vamos lá, né? Eu perdi a parte da introdução que você fez aí, para a gente falar sobre o tema, né, de hoje, que essa galera veio para ouvir falar. Ó, o Igor disse que sim, meu pai também disse que sim. Tá todo mundo ouvindo? Se tá todo mundo ouvindo, vamos falar então, né? Vamos iniciar esse tema nessa expectativa de quem somos nós nesse ambiente hoje. Né? Vamos iniciar nessa linha aí. Legal. Como eu estava falando na abertura, pessoal, as redes sociais e a evolução tecnológica em si, ela veio para nos conectar, né? Para nos conectar de forma mais acelerada, para fazer com que a informação e a comunicação entre as pessoas ela tivesse uma velocidade cada vez maior, né? A gente volta no tempo, ali atrás, poucos anos, a gente tinha um e-mail, né? Uma mensagem de texto que você enviava, levava um tempo para que a pessoa lesse, te respondesse. Hoje nós temos aí o WhatsApp, temos o Twitter, temos o Threads, temos diversas ferramentas que vêm e que aceleram esse processo de comunicação e nos colocam numa conexão muito acelerada e como se a gente estivesse num tempo real dentro dessa relação com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, trouxe consigo uma armadilha muito grande, que é esse desafio de nos mantermos conectados, centrados naquilo com o qual nós estamos lidando naquele momento. Então, ele traz consigo uma dispersão muito grande e vai te desafiar. Quanto você consegue ficar conectado naquele momento? O quanto você consegue viver aquele momento sem que você interaja com as coisas que estão ao lado da sua tela. Então, talvez muitos de nós estejamos aqui agora com o celular, assistindo essa live, com a televisão ligada, ou com um livro na mão, fazendo qualquer uma outra coisa, fazendo algo, enquanto vai ouvindo aqui também. E o desafio é como que a gente vai trabalhar com isso, como a gente vai lidar com isso, sem perder o entendimento e a conexão. Você está se queixando muito do som, você está me ouvindo bem? Aqui para mim tá bom. Bom, vamos continuar então, né? Vamos falando aí, pessoal. Compartilhando se está dando para ouvir, tá bom? E aí, o que acontece? Na medida que as pessoas vão se desconectando daquilo que é o seu momento, que é o seu presente, que é a sua realidade, ela vai criando uma realidade paralela com aquilo que acontece na vida dela. E aí a gente entra numa armadilha muito grande de, ao invés de modelar algo, a gente copiar algo. O Beto disse que está com muito eco. Eu vou tirar o fone. Acho que é melhor. Vamos lá. Vamos falando aí se está dando certo. Agora ficou melhor. Beleza. Qual é a diferença, então, né, entre modelar e copiar? Quando você copia, você pega um formato existente e quer fazer igual àquele formato. Quando você modela, você retira a essência e aplica para você. E quando a gente fala dos avatares, é porque a gente começa a criar uma realidade virtual que não faz parte do nosso contexto de vida. E a gente começa a querer criar ambiente, a gente começa a querer criar contexto, a gente começa a querer criar histórias que não refletem a verdade de quem nós somos. E aí a gente vai vendo a formação dos avatares. O que são esses avatares? Avatares são esses bonequinhos aí animados que a gente vai montando com algumas das nossas características. Mas deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui monta um avatar e coloca ali aquele defeitinho que não acha legal em si mesmo? Então, eu sou meio carequinha assim e tal, e meu avatar ele vai ser meio cabeludinho nas entradas, assim, porque eu não gosto muito de revelar isso. Ou eu quero mostrar aqui
somente quem eu sou diante da tela, mas não quero mostrar o ambiente onde eu estou, então eu coloco ali um fundo interativo, coloco um fundo que seja de outro lugar. Com qual objetivo? Muitas vezes o objetivo tem sido camuflar aquilo que está dentro de nós, aquilo que revela que nós verdadeiramente somos. E aí a gente vai aprisionando essas individualidades e vai trazendo à tona o individualismo. Porque eu revelo quem eu quero que o outro acredite que eu sou. Então, ao invés de eu compartilhar com a Luísa aqui a essência de quem eu sou como pessoa, as coisas que eu acredito, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, quais são os meus ideais, quais são as minhas perspectivas, eu começo a falar daquilo que é a tendência, daquilo que é o assunto da atualidade. Vou usar os termos mais atuais possíveis, né? Então, ao invés de falar compartilhar conhecimento, troca de ideias, fazer aqui um brainstorming, trazer aqui agora um mapeamento de valores. Se o objetivo for você compartilhar aquilo que você tem dentro de você, para agregar para você, para agregar para trazer uma evolução no contexto onde você está inserido, show de bola, beleza. Mas se o contexto é mostrar alguém que você não é, isso aprisiona. Eu estava conversando, Luísa, com um amigo agora há pouco, né, e falava exatamente sobre isso com ele. Como que é interessante a forma de que muitas pessoas têm escolhido viver. E aí tem um termo que é a moda da vez, né, chamado de ostentação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que quer ostentar para dizer que tem. Mas não é. E ter sem ser aprisiona. E querer ser sem viver o processo e aprender a ser, você não vai revelar sua verdadeira identidade. Você vai copiar. Você não vai modelar. Então eu preciso entender que eu tenho as minhas limitações, dificuldades, mas são essas coisas que vão formar a essência da pessoa que eu verdadeiramente sou. E eu preciso utilizar essa tecnologia para fazer aquilo que a gente está fazendo agora, né? Nós temos algumas pessoas conectadas aqui conosco, assistindo ao vivo aqui agora essa live. Teremos algumas pessoas que vão assistir a gravação depois, a live vai ficar gravada. Mas são pessoas de lugares completamente diferentes. Talvez se a gente estivesse tentando sentar aqui agora numa mesa para tomar um café junto, a gente não conseguiria. Mas a mensagem chega. E deixa eu te dizer mais uma coisa. O que é mais relevante não é o ambiente à sua volta, é a mensagem que está dentro de você. É aquilo que você entrega para o outro. O que gera essa conexão de mim para com a Luísa, de nós para com esse cliente, não é o veículo que a gente utiliza para chegar, não é a tecnologia que a gente usa, não é o celular que a gente usa, não é a computador que a gente usa, mas é aquilo que a gente entrega que está dentro do nosso coração, que conecta com aquilo que o coração pensa. Ah, Rogério, mas eu não sei, será que eu tenho alguma coisa? Deixa eu te falar mais uma coisa. A mensagem que você tem para entregar, ninguém pode levar por você. Esse é o seu papel. Por mais que outra pessoa se esforce em fazer aquilo que é seu, é dentro da sua individualidade. É ela que precisa fazer com que isso aflore e que chegue até o... Aí sim, o seu propósito vai se cumprir, aí o seu chamado vai ser completo, aí a mensagem vai chegar e vai alcançar o coração que precisa. Ah, Rogério, mas eu sei lá, estou fazendo aqui uma live, Rogério, apareceu uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estou preocupado se tem 1, se tem 5, se tem 10. Eu estou preocupado de que essa mensagem que a Luísa e eu temos que compartilhar aqui hoje alcance um coração e se gerar transformação, atingir o nosso objetivo. Encare a sua vida dessa forma. A relevância não é pela quantidade, mas é pela essência. Então entregue aquilo que está dentro de você. Utilize de maneira correta essa tecnologia. Não seja um avatar, seja você mesmo. Assuma sua própria identidade e exerça o seu papel. É atrás disso que as pessoas estão
É em busca disso que elas estão e é exatamente disso que elas precisam. Perfeito, Rogério. Nossa, dá para a gente tirar tantas lições aí das suas palavras hoje. Tantas lições. Eu vejo, principalmente os jovens, né? Que eu estou falando aí, essa próxima geração de maioridade que está tendo, o que a gente percebe? Antes a gente tinha um senso de pertencimento, então a gente precisava o quê? Introduzir em uma comunidade, a gente buscava praticar um esporte, enfim, para poder ter um senso de pertencimento. Hoje, qual é o senso de pertencimento da maioria das pessoas? É isso aqui, é mostrar isso aqui. E às vezes, a pessoa nem está lá curtindo o ambiente, mas a foto é sorrindo, ou às vezes fica tão preocupada em postar que não vive o momento. Essa semana eu tive uma experiência em um grupo religioso, né? Que foi até a minha irmã que convidou, foi um culto na casa dela. E aí, o que se fala às mães é que os filhos hoje não conseguem mais ver os pais, né? Por quê? Estão vivendo simplesmente esse mundo aqui. Então, o filho não percebe que a sua mãe no quarto está triste, né? Que às vezes ali chega em casa, não consegue mais visualizar nos olhos dos seus familiares se eles estão necessitando de alguma coisa, porque está o tempo todo isso aqui, sabe? E isso está trazendo muitas consequências perante as crianças que também estão viciadas em telas, enfim. Então a gente precisa realmente trazer essa temática, não para deixar isso aqui como um lugar ruim, né? Não propagar uma mensagem ruim, mas é simplesmente a gente saber utilizar a ferramenta de forma positiva, como estamos fazendo agora, né? Trazendo esse tema para poder a gente ver de outra forma esse sentimento que hoje a gente tem percebido na maioria das pessoas. Muito bom. Perfeito. E é interessante, Luísa, que o impacto que isso traz na vida real, ele chega a ser assustador, porque assim, a mesma ferramenta que instrui, que aperfeiçoa, que qualifica, que capacita, é aquela que pode te roubar, aquela que pode destruir as relações, é aquela que pode te minar o seu tempo, é aquela que pode te levar a se desprender, a se desconectar do seu propósito, dos seus valores, da sua missão, né, das suas crenças. Então, onde é que fica o ponto de equilíbrio dentro disso tudo? É exatamente naquele que está entre a tela e o sofá, ou a tela e a cadeira, ou a tela e a cama, a tela, enfim. É em você. É a sua essência que vai determinar isso. E são as escolhas que você faz. Então, não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de revelar os seus problemas. De novo, é a história que conecta. Eu estava exatamente. conversando com uma cliente, dias atrás, ela estava indo para um grande evento. E aí, nesse evento, ela ia precisar contar a história dela. E ela falou assim, Rogério, e aí, o que eu vou falar? Eu falei, você vai contar, você vai revelar a sua essência. Quem você é, de onde você saiu, o que você viveu, onde você está e por que tem sido diferente para você. Não precisa nada além disso, não precisa mostrar um carro importado, não. É bom sim, é bom desfrutar dessas coisas, é bom ter o desfrute do fruto daquilo que é a sua dedicação, o seu comprometimento, né? o resultado daquilo que você entrega. Mas isso não é eterno, isso não é duradouro. O que é duradouro é aquilo que está dentro de você, é o quanto que isso te realiza, é o quanto que isso te deixa feliz. De que vale você ter riquezas e você não ter felicidade? É bíblico, né? Eu penso também, Rogério, que um outro impacto grande nesse sentido é que eu acho que as informações são tão rápidas. E, por exemplo, hoje qualquer pessoa pode se intitular alguma coisa na rede social. Exemplo, qualquer um pode dizer que é um psicólogo, porque a gente não tem como certificar nada, né? Certificar nada. Então, assim, eu vejo muitos memes hoje com a palavra TDAH. Não sei se você tem visto isso. Então, estou normalizando isso. E colocando que qualquer distração hoje é um TDAH. E às vezes não é um TDAH. É só porque a pessoa não para com o celular para sentar aqui e estudar. Sabe? Ah, você é ansioso, né? Todo mundo agora está ansioso. Mas quem está diagnosticando isso? Não é um profissional. Né? Se você não foi lá e fez um exame. Então, a própria rede social também
está encaminhando as pessoas para se intitularem nesse sentido de doença também. Então, a gente vê que é uma velocidade de informação. Você pega aqui, não, peraí, 10 indicadores que você tem TDAH e você bater esses 10, você já se intitula como TDAH. E aí você vai já, né, indo para essa linha. Isso também tem prejudicado muito. Perfeito, e é interessante porque assim, né? Tem uma outra vertente também a ser analisada, que se a Luísa está interagindo comigo e ela não consegue manter a conexão comigo, o quão interessante eu estou sendo naquilo que a gente está conversando. O quanto eu estou sendo interessante enquanto indivíduo de ter um conhecimento, de ter algo de valor para agregar para a Luísa. Exato. Vamos parar de devagar nas coisas, né? De viajar naquilo que está à nossa volta e vamos focar naquilo que está bem diante de nós. É isso aí, exatamente perfeito. de viver o momento, exatamente de viver a relação, exatamente de desfrutar daquilo que você está agora. Deixar Exatamente. de viver uma vida ociosa. Uma vida focada em quê? Naquilo que é o seu ambiente. Conectar naqueles que estão à sua volta. Gente, tudo se trata de pessoas. Eu estou vendo algumas pessoas comentando aí, né? Algumas pessoas que a gente trilhou uma jornada juntos e o foco é... Estou vendo muitos colegas aqui do trabalho também. Que legal. Muito bom. Focar nas pessoas. Quando a gente foca nas pessoas, há trocas. Há trocas. A gente um processo onde você vai ensinar. Não, é um processo de aprendizado, de troca. Que vai trazendo relevância. E é isso que vai gerar uma interação com as pessoas. Dentro dessa era digital, o maior desafio enquanto líder é você criar essa conexão junto às pessoas e fazer com que elas se mantenham ali vivendo com você e vivenciando o processo. Que é diferente, né? Viver e vivenciar são duas coisas que são parecidas, mas são diferentes. São parecidas no sentido de estar relacionado à vida, mas o vivenciar é você viver cada etapa do processo. Então, como você passa por isso? Como é que você conduz as pessoas que estão à sua volta? E, de novo, aqui eu não estou falando só sobre a empresa, aqui eu estou falando sobre a sua casa, sobre a comunidade onde você vive, a sua vizinhança, por onde você passar. É isso que vai ser fundamental para passar pelo processo, é criar essa interação com as pessoas, de falar e ouvir, estabelecer um raporte, de viver aquele momento, de dar feedbacks daquilo que você está recebendo do outro, para que o outro também receba está sendo relevante. E esse quesito aí, Rogério, que a gente vê falhando em várias relações é a falta de comunicação. Porque se a gente for trazer aí essas duas linhas entre o que você utiliza a rede social e a realidade, vamos parar para fazer um comparativo. É como se o que a gente está vivendo aqui tivesse totalmente linkado com a rede social. Vamos lá. O WhatsApp, você acha que você se relacionou, por exemplo, com seu parceiro que está à distância, mas não está se relacionando, né? Você está trocando ali uma mensagem com ele. Então, às vezes, você está com o seu funcionário ali, o seu subordinado, que você passa para ele uma mensagem que é mais fria, né? O WhatsApp ou qualquer mensagem de texto é fria, você manda para ele aquela mensagem, na sua percepção ele respondeu de uma forma formal, você talvez nem saiba se aquilo ali para ele teve uma emoção positiva ou não. E quando vocês se veem pessoalmente, estivessem conectados pessoalmente antes, mas não é. E isso a gente tem visto muito, sabe? Não, mas a gente conversou pelo WhatsApp, a gente já se viu, pronto, acabou. E cadê o abraço? Cadê a presença? Cadê ali a gente sentar, olhar no olho, para ver se aquela pessoa acordou realmente num dia ali bom ou não? Porque nós temos nossas variáveis, né? Não tem essa como você ser sempre assim. E eu acho a comunicação do WhatsApp muito fria, porque você não consegue ver ali se a pessoa está feliz ou está triste ali com o que você passou ou não, sabe? Então, dentro dessa linha, a gente tem isso na comunicação. É uma realidade que distorce muito, né? Então, por exemplo, posso mandar um áudio falando calmamente, pausadamente, e você ouvindo velocidade vezes 2, e foi por água abaixo tudo aquilo que eu quis transmitir. Então, exatamente. Há conexões que vão uma troca de mensagem, né? Tem uma definição de liderança
que o professor Gilberto de Souza trouxe uma vez, que para mim isso marcou, e todas as vezes que eu estou ministrando um treinamento, dando alguma palestra, eu estou me relacionando com minha equipe, sempre que eu tenho oportunidade de compartilhar essa definição de liderança, eu não deixo de colocar. Ele fala assim, ó, o líder é uma passagem segura, é um exemplo inspirador, capaz de levar as pessoas de onde elas estão para onde elas precisam chegar. Exatamente. Olha a profundidade disso. É muito. Como é que eu vou ser uma passagem segura para alguém que não se relaciona comigo? Como é que eu vou ser um exemplo inspirador para alguém que só conhece a minha vida por foto ou por aquilo que eu quero mostrar através da minha rede social, não conhece a minha vida de verdade? Como é que eu vou ser capaz de conduzir as pessoas de onde elas estão para onde elas precisam e não para onde elas querem? É para onde elas precisam chegar se elas não enxergam a minha caminhada. É por isso que eu não acredito num processo de mentoria, um processo de treinamento, um processo de aprendizado onde eu vou, entrego e sumo, desapareço. Não, não acredito nisso. Porque o meu papel é levar as pessoas de onde elas estão para onde elas precisam chegar. É isso aí. E isso faz muita diferença. E essa geração, ela precisa compreender esse nível de relacionamento, porque a superficialidade não te prepara para grandes profundidades. Você não vai viver experiências profundas na sua vida se você continuar vivendo na superficialidade. Então, precisa, através dessa convivência, desse relacionamento, você criar um ambiente acolhedor, você entender as individualidades de cada um, respeitar essas individualidades, para que você consiga, através de você sendo transparente, de você sendo vulnerável, de você sendo sincero, de você sendo verdadeiro, levar as pessoas a conectarem a vida delas contigo e viverem da mesma forma. E aí que a gente vai criando essas relações resistentes. É isso. É bem isso. Essa experiência que nós estamos tendo agora com esse gestor, é muito legal você ver que, por mais que tecnicamente ele não esteja preparado, ele é uma pessoa humana. Então, você não vê, mesmo ele sendo meio atrapalhado às vezes com as agendas, você não vê o subordinado dele falando que ele é desumano. Isso que faz a gente falar assim, não, vem aqui que eu vou fazer você ir para onde a gente precisa que você vá. É diferente, né? Quando você lida com um gestor assim, que é humano, que não vê as pessoas somente como um objeto ali de resultado, sabe? Então, isso faz a gente se motivar a fazer ali um trabalho diferente com ele, né? Perfeito, porque não há dolo nenhum Não há. nessa experiência, né? Não há dolo. Porque, assim, gente, sejamos sensatos, nós vamos cometer erros. Não há problema em errar. E digo mais, quanto mais você aprende com o erro, mais forte, mais resiliente você sai. Agora, obviamente, você não precisa errar grande para aprender. Às vezes você não precisa nem errar para aprender, você aprende até com o erro do outro. Mas esteja aberto para passar por esse processo também. Exatamente. O que ele está vivendo é exatamente isso. Ele abriu a empresa e falou assim, olha, eu preciso de ajuda. Está na face dele. Eu preciso de ajuda. Eu quero saber lidar melhor com as pessoas, eu quero desenvolver, eu quero estruturar e organizar a empresa, mas eu não sei o que eu devo fazer. E tudo bem você não saber, tudo bem se eu não sei. E a gente busca quem sabe as respostas para que a gente possa conduzir as coisas no caminho que você está conduzindo. Exatamente. E dentro desse processo de vivência, a gente vai aprendendo e vai se tornando mais forte. Estava falando com a Luísa antes da gente conversar, que a minha primeira live, eu me lembro como hoje. Celular deitado, o celular caiu no meio da live, eu tive que depois pegar o celular, segurar na mão e terminar, e até o final da live com o celular na mão, slides que eu preparei, depois eu entendi que não dava certo mostrar a slide, mas tudo bem, eu fiz. E aquilo... E a segunda, eu evoluí, a terceira eu evoluí. Viver uma vida de avatar não te leva à evolução. Não. Porque você quer mostrar o
perfeito. E o não mundo existe. perfeito. É porque a gente fala, quando que nem a gente está fazendo desenho, estou fazendo aquele desenho mesmo da equipe, até as imperfeições das pessoas são essenciais para o negócio. Porque, por exemplo, se eu não tiver uma pessoa que seja mais voltada um pouquinho mais para a agressividade comercial, eu não vou conseguir vender. E às vezes é meio descontroladozinho, mas alguém tem que puxar o pé dele, então essa pessoa fica numa parte de gestão ou numa parte financeira da empresa, sabe? Então nós somos formados disso. Uma equipe precisa ter essa variedade de comportamentos. Então não queira esse perfeccionismo nem na sua equipe, nem em você, porque não vai fluir, né? Não vai dar resultado, não vai dar match. Perfeito. Um grupo de individualistas não conseguem construir nada. Não consegue. Mas a somatória de individualidades forma um todo muito forte. Perfeito. Forma um todo muito forte, porque vai ser muito consistente. Na Bíblia fala, né, que o cordão de 3 dobras ele não se arrebenta. Por quê? Né? Todo mundo conhece essa história, seja da Bíblia ou seja lá dos livros paradidáticos, lá da alfabetização, né, do primário, do ensino fundamental. Atual ensino fundamental, que até os nomes mudaram agora, né? Tô É meio o por tal fora, de hein? vara. Se você pega uma vara e dobra, ela não aguenta, ela cede, ela vai quebrar. Mas se você pega um feixe, né, um conjunto de varas e dobra, ela vai ter resistência. É assim que funciona conosco. Sozinho a gente pode até ir rápido, mas junto a gente vai mais longe. Perfeito. Então, sem essas conexões, as coisas não vão acontecer. Ah, Rogério, mas hoje em dia tem o home office, né? Tem parte, e é nosso papel, enquanto líder, enquanto gestor, continuar aplicando esse nosso papel de ser uma passagem segura, de ser um exemplo capaz de levar cada um de nós que precisa chegar. Bom, é entendendo individualidades, é entendendo cada contexto, é aproximando, é criando uma conexão. E a conexão ela é criada a partir do coração. E não só a partir da presença física. O cara pode estar lá nos Estados Unidos e fazer parte da minha equipe. Tudo bem. Como é que eu vou promover e criar um ambiente para que a gente viva esse relacionamento? Mesmo sem estar no mesmo ambiente físico. Eu preciso criar esse ambiente conectado entre nós. Uma conexão de coração, uma conexão de mente, uma conexão de propósito. E isso você só vai criar vivendo você mesmo, sendo você mesmo. Sônia, prometo que da próxima vez o meu som vai estar melhor, tá? Eu não sei o que está acontecendo aí, se é a internet, se é o microfone, mas eu vou dar uma Ainda bem que olhada algumas horas. Toda ela tá travando. Eu vejo isso, e também, Rogério, eu acho que nós, porque o que acontece? Pode-se dizer que cada dia que passa, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos criando mais resistência com algumas coisas. Primeiro, eu começo a criar já o meu perfil padrão. Eu coloco que eu sou assim e pronto, né? Pronto, já tenho meus 30, então eu já sou assim, ninguém vai dizer que eu não sou e tal, tal, tal. Então você vai criando essas resistências. E a segunda linha é que realmente, com o passar do tempo, a gente vai acumulando experiências com algumas pessoas e a gente vai criando mais bloqueios. O que eu quero dizer, na sua percepção, como que você acha que, apesar das intempéries da vida adulta, como que a gente faz para se conectar com essa essência e trazer o coração para as relações? Legal, muito interessante essa pergunta. Eu escrevi um livro, e nesse livro, que em breve a gente vai estar publicando, se Deus quiser, no processo, junto à editora, já nos trâmites pré-lançamento, eu falo dos 7 passos para uma jornada com propósito. Quanto mais você se conecta com aquilo que te realiza, mais leve fica. E se você vive com leveza, você tem prazer em se dedicar e se lançar cada vez mais em viver esse processo. E é interessante
Um outro processo também, né, que eu falo no meu treinamento, é que a nossa grande habilidade é criar rótulos. E esses rótulos, eles se aplicam muito na vida do outro e muito na nossa própria vida. E aí vem aquelas mensagens de impacto que a gente vai criando como um mito para a nossa vida, né? É um mote de vida. Ah, eu nasci assim. Ah, eu sou cabeça dura mesmo. Ah, Luísa? Não, Luísa, não adianta eu falar isso para a Luísa, ela vai ser reativa. E aí eu vou rotulando, eu vou rotulando. E cada rótulo que eu crio, eu vou colocando ali aquela etiquetinha, né? De modo que quando eu olho para aquela pessoa, ou quando eu olho para mim mesmo, eu já não me vejo mais. Eu vejo aquele monte de etiqueta, que já sinaliza quem está ali dentro, e aí eu já deixo de olhar. Eu já perco essa essência. Então, o que a gente precisa fazer é destruir os rótulos. É viver o hoje. É viver cada momento. É entender que a Luísa de ontem pode não mais ser a mesma Luísa hoje. Seja porque ela aprendeu algo e ela mudou, ou seja porque ela não está bem e retrocedeu em algumas coisas. E qual é o meu papel diante disso? Nós não precisamos de mais pessoas julgando. Nós não precisamos de mais pessoas criando rótulos. Nós precisamos de pessoas que queiram vir para construir juntos. E quando eu começo a olhar para mim mesmo e entender que eu sou uma pessoa, um projeto de Deus, criado para dar certo, em construção, eu entendo que essa construção ela precisa ser lapidada todos os dias. E tem parede que eu vou continuar só dando refinamento, mas tem parede que eu vou jogar no chão, faz parte. E tudo bem isso acontecer, tudo bem ser dessa forma. Isso traz leveza para a nossa vida. Então não perca a essência de quem você é. Não apaga o propósito que está dentro de você. E leva isso que está dentro de você para que outros possam experimentar também. Alguém pode estar vivendo, Luiz, essas mesmas dúvidas, esses mesmos questionamentos. E eu posso encontrar resposta em você, ou eu posso trazer resposta para você. Exatamente. Agora, isso só vai acontecer se eu for e você vier. Aí que a troca acontece. É dessa forma que eu acredito. Perfeito, perfeito. Definiu de uma forma aí que chega a tocar na gente, né? Porque é isso, eu acho que não tem como, gente, não tem como. Deus, ele não tem falha na criação de Deus. E ele colocou a gente aqui para criar mesmo. Estamos aqui em aprendizado. Estamos aqui para realmente impactar a vida de outras pessoas. Eu passei por um processo, nesse processo que eu estou agora, e eu acho que muitas pessoas já passaram, que realmente é o medo da mudança, né? E aí você fica insegura de falar assim, peraí, se eu falar isso aqui para alguém, será que eu vou acrescentar ou eu vou falar bobeira, né? Porque nós temos essa autocrítica. Aí que nem quando aparecia nos stories, eu falava, meu Deus, tá horrível, eu excluía. Tá feio, tá feio. Eu falei, olha, sabe de uma? Vou começar a publicar do jeito que tá. Porque aí eu vou perdendo esse medo. E às vezes eu recebo mensagem de algumas pessoas que me lembram de coisas que eu falei lá atrás, sabe? No processo seletivo que eu fiz, tem gente que eu entrevistei há 5, 6 anos atrás. Teve uma pessoa que eu fiz um processo seletivo, que tem uns 7 anos que ele está na empresa que eu trabalhei, e ele falou, Luiz, eu não esqueço do dia que você me pegou, me apresentou a empresa, ele falou isso, e eu nem me lembrava. Então, assim, a gente consegue se impactar a vida de alguém com uma mensagem, né? A gente consegue ali às vezes com 2, 3 palavras, e para aquela pessoa foi tão importante. Assim como nós, né? Temos mensagens que a gente nunca esqueceu, que alguém foi lá e falou, né? Então, é muito bom isso, é muito bom a gente ter essa frente e entender que nós estamos aqui com esse propósito mesmo, de estar impactando as pessoas. Perfeito. Maravilhoso aí, Rogério, o compartilhamento. Legal. Muitas vezes, a gente espera tanto o momento certo que a gente perde o timer. Perde o time. Quantas vezes você está assistindo? Quantas vezes você deixa algo para depois, para depois, para depois? Não, deixa na hora certa, no momento certo. Quando você olhou, era tarde demais. O tempo passou, ou alguém mudou a ideia, ou alguém teve a mesma ideia. Porque a conexão das coisas do mundo, ela acontece dessa forma, né?
Se você não faz, se você não faz, alguém vai fazer, então faz. Faz. Vai de jeito. Sabe? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma outra live, estava num processo de mudança de uma casa para Fortaleza, lá para Caraí, no Ceará. E a casa estava daquele jeito, assim, e a gente está ainda no processo de organizar tudo, e era quinta-feira, 8h30, dia de live. Eu tinha todos os motivos para não fazer. Mas eu tinha um motivo para fazer. Tinha gente esperando para receber a mensagem. Então eu peguei, atravessei a escada, pendurei lâmpada, botei uma bancada, improvisei um tijolo para segurar o celular e fiz. E se você não está acreditando, entra lá no feed aí, tem uma fotinha lá com o registro. Você vai ver lá a escada pendurada. Não importa como. Faz. Entrega. Dá o seu melhor. Não se preocupa. Se alguém vai pregar uma etiqueta de rótulo em você, é problema dele. Não deixe de ser quem você é. Simples assim. Roberta tá rindo aqui, ó, ela viu, ela lembra. Pois é, tá vendo aí, ó. Não é conto isso, viu? Isso é fato. Ai, gente, é muito bacana essa maturidade também, sabe? Eu acho que cada dia que passa e as convivências com pessoas que realmente te agregam, que olham para você e falam assim, ó, você tem um potencial, seja, para na sua visão tá desse tamanhozinho, mas a pessoa chega e fala, ó, você tem uma semente. Cada dia que passa ali, você vai conseguindo evoluir, vai vendo que realmente a gente tem muita coisa aqui dentro que pode estar levando para o mundo. Todo mundo tem seu talento, né? Todo mundo tem. Maravilha. E isso faz exatamente o ponto final aqui do nosso tema, né? Isso faz com que a gente construa relações autênticas. É isso profundas, que né? E relações profundas. Perfeito. Na medida que a gente foi falando aqui, a gente foi trazendo para cada um de vocês que está nos assistindo a essência de quem nós somos. E é isso que cria conexão. Então, talvez muitos de vocês não conheciam a Luísa e hoje conhecem a Luísa. Passam a conhecer ela. Muitos de vocês que aqui estão também, que são contatos da Luísa, que são conexões da Luísa, não me conheciam, passam a me conhecer. E a gente tem a oportunidade de fazer essas conexões e trocas. Porque nós somos assim, nós não precisamos mostrar quem nós somos. Porque quem nós não somos não muda a vida de ninguém. Mas quem nós somos faz a grande diferença. E até você falando sobre essas conexões aí, se naquela entrevista eu não tivesse aberta a falar sobre a minha essência, hoje nós não estaríamos aqui. Porque eu poderia ter ido lá formal, trajada a Luísa profissional, não contar nem um pouquinho das minhas dores, porque eu contei na sua redação, lá na minha redação, que eu gosto de ficar com meu sobrinho, que eu gosto de ficar com meu cachorro, não foi? Eu falei, eu quero falar, eu quero que ele entenda quem eu sou, né? As minhas simplicidades, as coisas mais simples da minha vida, e eu quero que ele conheça a Luísa, não quero que ele que venha aqui a RH profissional, sabe? Então, assim, se não fosse isso, e você foi super aberto na entrevista, porque você foi lá também, abriu a sua vida um pouco para mim, então ali a gente criou já essa conexão, né? Foi muito mais que um processo seletivo, superficial. Perfeito. Isso dá espaço para mais umas 10 lives, sabe, gente? Mas eu Dá quero até pra gente falar sobre o processo uma... seletivo na próxima. Eu quero só deixar uma pitada nisso que a Luísa trouxe agora, né? Não faça as coisas para cumprir tabela. Não faça com que as coisas sejam simples. Vai além do combinado, sabe? E quando eu fui fazer o processo seletivo com a Luísa e com outras muitas pessoas, a assistente do RH na época até achou estranho, né? Que eu falei assim, não, eu quero uma redação das candidatas contando um pouco sobre quem ela é, quem elas são, um pouco sobre a vida delas, o que elas gostam de fazer. Eu quero conhecer essas pessoas. Por quê? Porque eu vou dividir o espaço, eu vou dividir o tempo, eu vou compartilhar pensamento, eu vou conectar propósito. Eu preciso conhecer quem vai estar comigo, com quem eu vou andar. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje, escolha com quem você quer andar. Mas não escolha pessoas para você caminhar alguns passos, não. Escolham pessoas para você trilhar uma jornada. Isso vai mudar a sua vida. E você vai mudar vidas também.
Comece nas coisas pequenas, elas vão ganhando forma, elas vão encorpando. Se você pegar uma semente do grão de mostarda e plantar, você vai ver a árvore frondosa que vai sair dali de dentro. Assim é você, com todo o potencial que Deus te deu e toda a forma como Ele te capacitou para viver isso. E que a gente possa viver de maneira muito mais intensa e não essa superficialidade aí do mundo de avatares, uma forma também de atrair a atenção de vocês para compreender que a essência está dentro de você e não é lá fora, e não nas imagens, nas fotos ou nos reels que você maqueia para que você possa mandar para outras pessoas. Amém. Beleza? Amém. Foi maravilhoso nossa primeira live aí, nosso primeiro encontro ao vivo. Foi minha primeira live, viu, gente? Eu não sei aí se eu saí tão bem, se eu fiquei muito nervosa. Mas as mensagens são lindas aí. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo que veio, prestigioso, meus amigos. Tem uns aqui mandando no WhatsApp que não estou sabendo entrar, mas tem problema não. A gente, na próxima, tenho certeza que vocês vão estar com a gente. E mais uma vez, Rogério, muito obrigada, tá? Principalmente pela sua parceria comigo, que está além disso aqui, está além dessas redes, está bem mais profunda. E também nesse quesito que eu falei inicialmente, né? Você ter visualizado meu potencial. Eu fico muito grata por isso, muito mesmo. E muito obrigada aí pela oportunidade, estou muito feliz. Foi muito linda as suas palavras e me emocionou de verdade. Que benção. Eu agradeço também, né, pela confiança, pela disponibilidade. Então, gente, também isso faz uma grande diferença, tá? Estar disponível para quando aparecer a oportunidade faz uma grande diferença. Não mudaria nada no processo que a gente está atuando juntos a Luísa ter dito não para essa live. Mas ela ter dito sim, pode ter mudado a história de alguém. E a gente estar aqui pode ter mudado a história de alguém. 18, 20, 50, 100, não sei quantas pessoas vão ver isso ao longo do tempo. Mas se de tudo não der nada para os outros, para um fez uma diferença. Foi pra... E hoje eu saio daqui muito feliz, muito alegre. Porque na medida que a gente reparte, a gente também vai se ouvindo, né? E a gente se qualifica para falar. E na medida que você vai se qualificando, que te gera reflexões. E essas reflexões, elas marcam, né? Elas nos moldam. Então, Luísa, valeu, obrigado, parabéns. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meus amigos que entraram. Estou vendo tanta gente legal aqui. Estou feliz demais. Deixa eu contar uma coisa para meu você. primo. A live está salva. Eu vou baixar também para o meu canal no YouTube. Eu vou compartilhar com a Luísa depois. Josimar, obrigada. Disponibilizar no Instagram dela. Mas a galera que me segue também. A Luísa tem muito conteúdo bacana. Tá bom? E juntos a gente vai construindo uma nova história, uma nova jornada. Bom, gente, com certeza. Beijo grande para vocês, Luísa. Valeu demais. Obrigada, Edson. Obrigada, gente, pelo carinho. Até a próxima. Valeu, querido. Deus abençoe. Tchau. Olha, tem valeu, galera. Mensagem aqui, ó, Rogério. Você tem que terminar de responder as mensagens. Obrigada, Deone. Tchau, gente. Tchau.